Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Esdras, lá no Antigo Testamento, capítulo 3. Faremos a exposição textual desse capítulo. Peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta. Você já teve, ou já passou, por uma crise de desânimo espiritual? Quem já passou aqui? É a mesma coisa de eu perguntar para você se você é humano, né? Todo ser humano, todos nós, passamos por crises de desânimo. E nesta manhã, eu não quero lhe desanimar. Eu quero que a palavra de Deus caia no seu coração e que o Espírito Santo lhe anime, lhe sare, lhe cure desse desânimo. E você volte para a arena, para o campo da batalha. Vamos ler Esdras capítulo 3. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disso, o holocausto contínuo, e os sacrifícios das festas, da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios, sitírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. No 2º ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para superintenderem. Então se apresentaram Jesua como seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, e os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra da casa de Deus, bem como os filhos de Henadad e seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos, que as vozes se ouviam de muito longe. Amém? Meus prezados irmãos, no ano 586, o povo de Israel, o reino do sul, cuja capital era Jerusalém, foi levado para o cativeiro babilônico. E segundo o decreto de Deus, eles passariam lá 70 anos. Mas após os 70 anos, Deus traria o povo de volta.
E o livro de Esdras e Neemias registra justamente esse percurso, a volta do povo e a reconstrução da nação de Israel, dos muros de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. Veja em Esdras capítulo 1, volta um pouquinho, só para você entender. Segundo a profecia que está lá em Isaías, Deus usa Ciro, rei da Pérsia. Veja aí, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. O povo volta. E o povo agora vai recomeçar das cinzas, das pedras, dos monturos. E a pergunta que sugere o texto é como como reconstruir depois da tragédia? Como retomar depois de uma pandemia? Talvez, e eu tenho observado, conversando com pastores, com crentes, que há muita gente desanimada. Desanimada porque estão debilitadas fisicamente, estressadas. Desanimadas porque passaram por decepções com pessoas. Desanimadas porque cederam à tentação de ficarem desanimadas. Desanimadas porque estão vivendo no pecado. E vivendo no pecado estão afastadas da comunhão da igreja. E veja, meus amados irmãos, lá em Esdras capítulo 4, versículo 4, eu quero que você leia comigo. Porque o diabo contrata gente para desanimar a gente, sabia disso? Tem pastor na internet que só fala mal da igreja, só fala mal de pastor, e você fica dando ouvido a esses cabas safados, que não tem responsabilidade espiritual, e prejudica, e está prejudicando espiritualmente a igreja. Veja no texto, por favor, o que diz lá? Esdras capítulo 4, versículo 4. O que diz? Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar. Alugaram contra eles o quê? Conselheiros, para frustrarem o seu plano, todos os dias de Tiro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Veja que os inimigos desanimaram o povo. O povo tem que recomeçar, o povo tem que reconstruir. O povo está voltando de 70 anos de cativeiro, é hora de recomeçar. E aqui você observa que há forças espirituais tramando para que o povo não o quê? Recomeçasse. Preste atenção no que eu vou dizer para você aqui. Assim como aconteceu com Jonas, quando você quer fugir da presença de Deus, sempre vai aparecer um demônio para pagar a sua passagem. Se você observar, existem mais pessoas hoje desanimadas e desanimando do que pessoas que estão animadas e animando. Porque só pode animar quem está animado. E eu estou animado. Tá certo? Estou animado com o meu país. Estou animado com o Brasil. Nosso país vai ser a maior potência mundial. Em nome de Jesus, o Evangelho vai mudar essa nação. Não são os messias humanos. É o Messias lá do céu. Deus já está mudando. Deus está transformando o nosso país. Só não vê quem quer. Porque tem aí uma imprensa financiada para desanimar a gente. Para publicar só o que não presta.
Tá bom. Vamos voltar para o texto. 3 estratégias para você vencer o desânimo espiritual. 3 estratégias. Qual é a primeira estratégia? Reconstrua o altar de Deus na sua vida. Amém? Repete comigo. Reconstrua o altar de Deus na sua vida. Como é que eles começam, irmãos? Veja dos versos de 1 a 6. Versos de 1 a 6. Antes de começar a obra, antes de construir o templo, eles constroem o altar. Eles começam a sacrificar, eles começam a louvar, eles começam a festejar, eles começam a adorar. Veja no texto, versículo 2: levantou Jesua, filho de Josadaque, seus irmãos sacerdotes, Zorobabel e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus, do Deus de Israel. Sabe por que você está desanimado? Por que você não está orando? Você não está lendo a Bíblia? Você não está servindo ao Senhor? Você não está glorificando a Deus? Você está sem vida devocional? Você está sem intimidade com Deus? Uma irmã me procurou a semana passada, falou que estava desanimada. Estava até entrando num processo de depressão. E eu perguntei para ela: qual o seu ministério? Ela disse: ministério? Eu falei: você não é crente? O que você está fazendo para Deus? Você está lendo a Bíblia? Está orando? Você quer vencer essa depressão? Vá para o avanço missionário. Vai para o avanço lá no sertão, que essa crise vai sair. Irmãos, tem muita gente que está desanimada na igreja. Está desanimado, estou desanimado, estou desanimado. E o diabo vai levantar sofismas para manter você desanimado. Mas veja no texto. Veja no texto. Que a primeira coisa que eles fizeram, o altar seria a última coisa na construção. Primeiro seriam as paredes do templo. A última coisa seria o quê? O altar. Mas eles começam invertido. A primeira coisa é o altar. Porque é do altar que vem a nossa força. É do Deus do altar que vem o nosso ânimo. É Ele que nos anima, Ele que nos fortalece. E meus amados irmãos, veja no capítulo 5, versículo 1, como é importante a gente entender isso. Ora, os profetas Ageu, Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Eles não liam a Bíblia porque não tinha Bíblia ainda pronta. A Bíblia estava... Deus nos deu a palavra para que a gente leia a palavra, para que a gente estude a palavra, para que a gente medite na palavra. Há um poder que vem da palavra para animar a gente. Se o diabo contrata conselheiros para desanimar, Deus nos dá a sua palavra para nos animar. Comece a ler a Bíblia, meu irmão. Comece a meditar na palavra de Deus. Comece a orar as promessas de Deus. Comece a cantar a palavra de Deus. E o seu ânimo vai voltar. Não adianta você viajar, comprar um pacote para a Argentina. Você vai ser um desanimado na Argentina. Não adianta ir para Portugal, desanimado em Portugal. Não adianta ir para Bariloche, que aí você vai ficar mais gelado ainda. Você tem que restaurar no seu coração, na sua vida, a sua comunhão com Deus. Amém? Segunda coisa, a partir do versículo 7 até o versículo 9. Primeiro,
reconstrua o altar de Deus na sua vida. Segundo, começa a trabalhar, meu irmão. Começa a trabalhar. Deus nos deu uma missão. E é tão interessante porque as pessoas que estão desanimadas são aquelas que muitas vezes não estão envolvidas na obra, não estão compreendendo a missão que Deus deu para eles. Veja no versículo 7, que depois de levantar o altar, deram, pois, o dinheiro aos pedreiros, aos carpinteiros, como também comida, bebida, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Já havia um decreto para construir. O rei deu dinheiro. Aí veja que coisa linda. Lá no versículo 8, a última parte. Vamos ler o versículo 8 todo. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram o quê? Começaram o quê? A obra. Começa a trabalhar que você vai animar. Os inimigos pararam a obra por 16 anos. Deus levanta Ageu e Zacarias. O povo abandonou a obra de Deus e foram construir as suas próprias casas e fazer o seu próprio patrimônio. Sabe por que tem muita gente desanimada na igreja? Porque abandonaram a igreja. Abandonaram o ministério seu na igreja, o trabalho seu. E você está focado só nas suas coisas. E essas coisas que você está focado não irão restaurar o seu fervor espiritual. Vai secar você, vai minar você, vai tirar toda a sua resistência espiritual. Mas se você voltar para a obra, como o povo ao ouvir, dá um pulinho lá em Ageu, livro de profeta Ageu, capítulo 1. Os 3 profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias. Vamos para Ageu. No capítulo 1, versículo 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote e todo o resto do povo, atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, os quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Lê comigo, gente, por favor, versículo 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Deus não anima preguiçoso. Quando você entra na obra, quando você entende que a obra de Deus precisa ser feita, quando você entende que buscar o reino de Deus em primeiro lugar é o propósito que Deus tem para a sua vida, você vai se animar. Vai se animar. Irmãos, eu fiquei tão feliz essa semana, quando eu vi aquele poço sendo furado lá no Piauí. Está nas redes sociais. E o povo a noite toda esperando. E quando fura a água, o povo começa a glorificar a Deus. Você está desanimado? Eu vou mandar você para o sertão, com passagem só de ida. Deus está fazendo grandes coisas. Deus está no trono. A primeira coisa que Isaías vê, quando ele entra no templo, quando morreu o rei Uzias, ele diz: nós estamos sem direção, estamos sem rei. Quando ele entra no templo, ele viu que Deus está sentado no alto
e sublime trono. Deus está no trono, meu irmão. Ele reina poderosamente. Não tem pessimismo, tem trabalho. Trabalho. Deus, Ele nos anima para trabalhar. E o crente que está na obra de Deus está feliz, está satisfeito. A gente não se cansa da obra, a gente se cansa na obra, mas da obra não. Não. Quando você vê o mover de Deus, a mão de Deus agindo na vida de pessoas, a providência de Deus se manifestando na sua vida, na sua família, na vida de outras pessoas. Quando você lança a semente, Deus faz frutificar. Isso enche o nosso coração de ânimo, de gozo, de alegria. Amém? Então, quem está sem trabalhar hoje, você vai sair daqui, vai passar no departamento pessoal, entregar a carteira. Você precisa trabalhar. Deus não chama vagabundos. E Deus sempre chamou pessoas que estavam trabalhando. Nós temos que trabalhar. Na hora que você começar a restaurar o altar de Deus na sua vida, ler Bíblia, orar, adorar a Deus, cantar louvores a Deus, quando você reatar a sua comunhão com Deus, seu fervor espiritual, a primeira coisa que você vai sentir é o desejo de trabalhar. Porque o Senhor vai despertar o seu espírito em você para trabalhar. Tá bem? Terceira lição. Terceira lição. Essa lição está do versículo 10 até o versículo 13. Passe a louvar a Deus, mesmo que as coisas ainda não se concretizaram. Comece a louvar a Deus por aquilo que já está sendo o quê? Realizado, construído. Eu gosto demais desse texto. Veja no versículo 10. Lê comigo. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvar o Senhor segundo as determinações de Davi, rei de Israel. O que estava pronto? O templo. Os alicerces. Os alicerces. Então, quando terminaram os alicerces, eles disseram, agora nós vamos o quê? Louvar a Deus. Por aquilo que Ele nos deu até agora. Por aquilo que nós conquistamos agora. Por aquilo que Deus está fazendo agora. O templo vai ser construído. Vai ter festa lá na inauguração do templo. Mas vamos fazer festa naquilo que Deus já está nos dando hoje. Amém? Para de reclamar, meu irmão. Por que você está desanimado? Porque você tem um espírito de murmuração, de insatisfação, de descontentamento. Você não consegue vibrar, você não consegue se empolgar por aquilo que Deus está fazendo. Mas é tão bonito que os sacerdotes vêm paramentados para começar a celebrar como se o templo já estivesse pronto. É desse jeito. Você já sabe que a história vai terminar bem, ou não? Que a história está nas mãos do Cordeiro. Ele tem os 7 selos. Selos do livro da história. Ele é o Senhor da história. Deus está sentado no trono e Jesus está ao lado dele. Tudo está no controle de Deus. Jesus Cristo vai voltar. Essa igreja defeituosa que você está vendo hoje, ela está sendo aperfeiçoada. E Jesus há de apresentá-la a Deus perfeita e sem mácula. Para de ficar olhando os defeitos da igreja e falando mal da noiva de Cristo, que Cristo vai brigar com você. Para de falar mal da igreja. Irmãos, esse texto é maravilhoso. Porque assim como tem aqueles que estão animados
por aquilo que Deus está fazendo, tem aqueles que ficam tristes porque o que Deus está fazendo não é igual o que fez lá. Então tem uns sacerdotes idosos aqui que ao invés de louvar, eles fizeram o quê? Choraram. Você já viu crente hoje, crente velho, que vive de passado? Ah, na minha época, essa igreja, na minha época, a mocidade era assim, na minha época. Que época, meu? Cai na real. A obra de Deus está sendo feita agora, hoje, por nós. E você tem que louvar a Deus, porque esse Deus ele é tão gracioso, que Ele faz a sua história através de você. E o maior privilégio que eu e você, nós temos, é sermos instrumentos nas mãos de Deus para fazer a obra dEle. Porque Ele não precisava. Ele podia chegar lá e dizer, haja templo. Não fez dinheiro primeiro, o templo estava pronto. Mas Ele quer usar a mim e a você. Veja, por favor, lá no capítulo 6 do livro de Esdras. Acabou-se, versículo 15. Acabou-se esta casa, no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dario. E aí, meus amados irmãos, o povo dedica o templo. Os sacerdotes, o restante dos exilados, celebraram com regozijo a dedicação dessa casa de Deus. Veja bem, o nosso Deus que está fazendo os alicerces agora. É o Deus que vai colocar a pedra de engaste. Tudo que Deus começa a fazer, Ele conclui. O nosso Deus não é o Deus de obras inacabadas. Aquela boa obra que Ele começou a fazer em você, Ele vai completá-la. Mas vamos vencer o desânimo. Vamos vencer o desânimo. O que o texto nos ensina? Primeiro, reconstrua o altar de Deus na sua vida. Segundo, comece a trabalhar. Terceiro, comece a louvar a Deus por aquilo que já está sendo o quê? Feito. Comece a louvar, comece a agradecer. E aí, meu irmão, você vai se animar. E se Deus quiser, como aconteceu aqui, o louvor abafou o quê? O choro. O choro. Então, os crentes animados, nós vamos abafar esse saudosista desgramado, que não faz nada. E fica vivendo no passado. E nós temos que olhar para frente, para o presente. Aquele que leva a preciosa semente no presente, andando e chorando. Certamente o quê? Colherá os frutos. Virá com alegria, com os feixes. É promessa de Deus.